Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos e todas bem, se cuidando, né? Bom, eu sou a Marcele e estou aqui hoje para apresentar um pouquinho da minha pesquisa, né? Dando continuidade à atividade que o meu colega, o Adriel, ele já realizou, já deixou disponível para que vocês pudessem assistir, né? Quanto ao conceito, aos conceitos, às análises, né? Uma introdução sobre o trabalho que a gente vem fazendo aqui no programa de pós-graduação em Geografia da UFPEL. Essa disciplina, então, é a disciplina de bacharelado, é o curso de bacharelado na disciplina de Geografia Urbana, né? E o título, então, da minha apresentação é Populações às Margens, Invisibilização, né? Bom, a minha pesquisa, ela começa por meados de 2017, 2018, utilizando o termo invisibilidade. Invisibilidade ou visibilidade, né, é visto enquanto um processo estanque, né, um processo determinado, um processo que não está sujeito a alterações. É um processo que diz respeito a não ver, a não perceber, a não evidenciar algo ou alguém, né? Esse conceito inicial da minha pesquisa, ele se inicia basicamente com Nogueira, né, 2017, falando sobre a invisibilidade das religiões de matriz africanas nas paisagens urbanas. No entanto, alguns meses atrás, eu participei de uma mesa de um evento, Cidades em Trânsito, que inclusive está disponível no YouTube para quem tiver interesse de acessar. Eu participei da mesa 8 do Cidades em Trânsito, que discutia, né, sobre as populações em situação de rua. E nessa mesa, a gente pôde escutar vários, três palestrantes, né, dentre eles a professora Cláudia Turra Magno. E durante o processo de discussão, a professora Cláudia ela trouxe alguns apontamentos muito relevantes, que para mim foram muito relevantes, né? Principalmente no que diz respeito a essas terminologias dos termos. Justamente por a invisibilização, né, enquanto terminologia, ela indica ação, ela indica algo que está em movimento, algo que não está dado, algo que não está finalizado, algo que está em constante negociação, né? Essa invisibilização, ela acaba indicando conflitos, né? Porque o fato de ela não ser algo que está parado e justamente ser algo em constante reafirmação, faz desse conceito, como pelo menos na minha perspectiva, né, enquanto um conceito de conflitos. E essa invisibilização, ela se transforma então em processos, né? São processos que reafirmam essa invisibilização. E a partir desses processos de invisibilização, que esse termo, que essa ação, né, que esse contexto, ele se materializa, né? A partir desses processos de invisibilização é que se estabelecem as hierarquias urbanas, as hierarquias sociais, as hierarquias religiosas. E aí, neste momento, eu acabo utilizando Santos 2019, né, como uma forma de diálogo sobre essas hierarquias, principalmente pensando as territorialidades das religiões, Bonifácio 2012 e o professor Muniz Sodré, que para mim é uma leitura muito recente, né? Descobri as obras do Muniz Sodré há pouco tempo, mas para mim já são, para minha pesquisa,
já são extremamente relevantes, né? Eu tenho aqui O Terreiro e a Cidade, a forma social negro-brasileira, que eu acho muito relevante, porque pensa o processo de formação das cidades, né, do espaço urbano, e do próprio comportamento social a partir da lógica dos terreiros, a partir de uma lógica bastante racializada, que eu acho muito interessante. Né? O professor Muniz Sodré, para mim, é uma grande referência que eu espero compreender e aprofundar ainda mais. Né? O professor Muniz Sodré, ele é formado em geografia, então é muito interessante como ele trabalha essas categorias de análise da geografia, que não são só da geografia, né? Mas como ele trabalha essas categorias de análise a partir de uma lógica de construção da cidade e também das narrativas, da história, né? Bom, aqui eu trago um fragmento de texto do Bonifácio que diz assim: os conceitos sobre urbanização remetem tradicionalmente às cidades enquanto espaços modernos de organização democrática, o que ignora a existência de desigualdades sociais e raciais que se materializam na segregação socioespacial. Nas cidades, são constituídas relações políticas, econômicas, sociais e culturais que contribuem para a configuração de territórios e paisagens os mais variados e que atendem aos propósitos urbanísticos estabelecidos por seus atores sociais. Deste modo, a configuração das territorialidades e paisagens nos espaços urbanos são hierarquizadas, o que é resultado de uma estrutura social caracterizada pela existência de segmentos sociais hegemônicos e subalternos. Neste momento, eu retorno para o texto, principalmente da professora Maria Encarnação Espósito, quando o professor Paul Singer ele fala exatamente sobre a lógica de construção da cidade a partir de um sistema de opressões, né? Então, acho que essas hierarquias e essa discussão que é proposta nesse fragmento de texto corrobora muito com a ideia que a gente já apresentou anteriormente, né? E faz uma ligação interessante para quem pensa a cidade, para quem pensa o espaço urbano, né? Bom, aqui eu trago o caso, né, que é a minha pesquisa, né, o estudo de caso, que se chama, então, Geografia das Religiões, Invisibilização da Umbanda em Pelotas. O meu tema ele está centrado dentro das discussões da geografia da religião. E é muito relevante que vocês retomem, né, a noção dessa área, porque normalmente ela é comentada ou discutida nos primeiros semestres, lá em epistemologia. E o pessoal acaba esquecendo, né? Mas é uma área que vem crescendo desde 1995, mas que tomou um corpo muito mais relevante e interessante a partir dos anos 2000 no Brasil. E as minhas referências para essa discussão, na verdade, são várias, mas para cá eu trago essa obra que é da professora Márcia Alves de Souza Silva, Márcia Alves de Souza da Silva, que é uma obra muito interessante sobre geografia cultural, que traz um aparato geral assim sobre a perspectiva da geografia cultural, tanto fora do Brasil quanto dentro, e também pincela algumas possibilidades de trabalho, né? Dentro dessa geografia cultural. Geografia das emoções, geografia das religiões, enfim, geografia e literatura, uma série de discussões muito bacanas. E é relevante de se pensar que essa geografia da religião, ela tem duas vertentes, né, que são distintas, mas que eu costumo dizer que são complementares,
uma muito mais próxima dessa geografia cultural, compreendendo os fenômenos, a subjetividade, mas olhando muito mais para o espaço, né? Enquanto que a outra vertente, né, que isso é dito não só por mim, mas pelo Pereira 2013, pelo professor Fausto Gil, filho, que também é uma grande referência dentro da área. Essa outra área, essa outra vertente, vamos dizer assim, dessa geografia da religião, ela se aproxima de uma geografia humana, uma geografia humanista, né? Observando muitas subjetividades, enfim. E a partir disso, então, eu trago esses referenciais e trago a professora Zene Rosendahl, que também é uma grande referência no que tange as discussões da geografia da religião. A professora Zene Rosendahl, como vocês podem ver abaixo, ela cunha, né, ela acaba trazendo com muito mais força as discussões da geografia da religião no Brasil, os conceitos de espaço sagrado e espaço profano. Esse espaço sagrado, então, ele é compreendido enquanto um campo de forças e de valores que eleva o sujeito religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência. Produção cultural, o espaço sagrado é o resultado de uma manifestação do sagrado, revelada por uma hierofania espacialmente definida. O conceito de hierofania que a professora Zene Rosendahl utiliza se baseia no processo de sacralização, né? de dar significados, de tornar sagrado algum tipo de objeto, de manifestação, de elemento, enfim. Essa é a essência da hierofania. E o espaço profano, então, ele constitui-se naquele espaço ao redor do espaço sagrado. Em relação ao espaço profano, aplica-se as interdições aos objetos e coisas que estão vinculadas ao sagrado, numa realidade diferenciada da realidade sagrada. Através da segregação que o espaço impõe à organização espacial, identifica-se que o espaço profano, diretamente vinculado ao espaço sagrado, identifica-se que o espaço profano diretamente vinculado ao espaço sagrado e o espaço profano indiretamente vinculado. O comércio e o lazer nas hierópolis estão nos espaços profanos. Bom, ficou um pouco confusa essa frase, acho que eu acabei copiando ela um pouco mal, mas enfim. Basicamente pensar que o espaço profano ele é o entorno daquelas dinâmicas e daquele espaço sacralizado, né? Essa vertente de pensamento, especialmente da professora Zene Rosendahl, se baseia muito nas práticas e nos contextos religiosos de religiões católicas, né? Sendo muito bem demarcadas as ações e as espacialidades religiosas. Neste caso, as hierópolis, elas são as cidades santuário, as cidades sagradas, né? As cidades de Aparecida, enfim, tantas outras que são movimentadas, que têm sua essência e sua forma e sua existência, a razão religiosa, né? Então, o espaço profano seria o entorno dessa prática, né? Desse contexto, esse comércio, enfim, esse lazer e tantas outras formas de não sagrado, vamos dizer assim, né? Em volta a esse espaço que é sagrado. No entanto, como eu apresentei no slide anterior, a minha temática de pesquisa é voltada às religiões de matrizes africanas e mais especificamente da Umbanda, né? E neste momento, quando eu falo, enfim, eu não utilizo o conceito de espaço profano
porque eu tenho como base que para as religiões de matriz africanas, todo e qualquer espaço, toda e qualquer dinâmica social do cotidiano, ela tem uma atribuição sagrada, né? Tornando a cidade enquanto um espaço sagrado, tornando as interrelações enquanto relações sagradas. Por quê? Porque para as religiões de matriz africanas, a rua não é só a rua. O que seria profano para a Igreja Católica, por exemplo, é a rua, ou as vestimentas, ou um determinado alimento, ou uma ação do tempo, né? Tudo isso para as religiões de matriz africanas tem uma relevância e tem uma sacralidade envolvida. A rua não é só a rua é espaço de Bará, a rua é espaço de Exu, né? Os ventos, eles não são só condições temporais. Os ventos, as chuvas, as tempestades, eles são fenômenos de Ansan e, portanto, eles são sagrados. E os espaços que são, vamos dizer, banhados por esse sagrado são igualmente sagrados, né? A cachoeira, ela não é só uma cachoeira, ela é espaço de Oxum, ela é um espaço sagrado de Oxum. Assim como uma pedreira ou como uma pedra grande, um marco, ele não é só uma materialidade, ele é um espaço de Xangô, enfim. Então, basicamente, para que se entenda que para as religiões de matrizes africanas, e eu, enquanto praticante há tantos anos, me sinto confortável de afirmar isso, para as religiões de matrizes africanas, o espaço profano ele não se aplica, né? Então ele acaba sendo transformado, o espaço que seria profano, né, para outras religiões, para as religiões de matrizes africanas é o espaço sagrado do cotidiano. É o espaço do cruzeiro, da encruzilhada, é o espaço de entrega de oferendas, é o espaço de interrelações, né? E o que seria o espaço sagrado, né, o local de culto, o local de prática religiosa, eu identifico enquanto um espaço mais que sagrado. E daí, por isso, essa nomenclatura aqui embaixo, enfim, né? Um espaço mais que sagrado. E eu entendo isso a partir da lógica do professor Muniz Sodré, quando ele diz que a função religiosa, né, a prática religiosa, ela está sempre envolta a vários processos, e um deles é do marco que existe, né, na entrada das terreiras. Né? É uma porteira, é uma porta, é um local específico que transcende a existência. Porque a partir do momento que as pessoas saem, né, do seu espaço sagrado, que seria a rua, o espaço cotidiano, seu carro, enfim, essas pessoas elas adentram um espaço que é ainda mais sagrado, que é o espaço de transcender, é um espaço de elevação espiritual, é um espaço de conexão com seus antepassados e com uma série de questões, né? Então, por isso que eu proponho esse termo, né, pensando as práticas e os contextos de religiões de matriz africanas enquanto espaço sagrado e o espaço mais que sagrado, né? O espaço das terreiras enquanto aquele espaço mais que sagrado. Bom, aqui eu faço uma breve apresentação sobre as religiões de matriz africanas. Vou tentar não me estender muito. Mas, enfim, o Ari Pedro Oro, ele traz, então, num artigo de 2012, que o batuque e a nação, né, que na verdade no Rio Grande do Sul são sinônimos, que representa, então, a face mais africana do complexo, né, pois a língua litúrgica é a Nagô. Os símbolos utilizados são aqueles dos antepassados. As entidades veneradas são os orixás. E há uma identificação às nações africanas. As nações mais importantes do batuque rio-grandense são Jeje, Jexá, Oió,
Cabinda, Nagô e especialmente Jejixá. É importante a gente destacar que o batuque do Rio Grande do Sul normalmente é comparado ao candomblé da Bahia, por exemplo, né? Só que são dinâmicas completamente diferentes, né? Uma das grandes diferenças que a gente pode perceber é que, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a linha cruzada, é que o batuque, a nação no Rio Grande do Sul, as especificidades da prática no Rio Grande do Sul, permitem com que haja mais de uma prática em determinados espaços, em determinadas materialidades espirituais, as terreiras, né? Então, é bastante relevante que se compreenda que, apesar de serem religiosidades que se aproximam em muitos aspectos, elas não podem ser ditas como idênticas, como iguais, ou então enquanto elementos similares em sua base, né? Enfim, outra prática, então, é a da Umbanda, que é a minha religiosidade de análise, né? Minha religião e minha religiosidade de análise, que eu trago uma definição que é do meu trabalho de conclusão de curso do ano de 2018, que eu digo que, na verdade, a Umbanda ela é considerada enquanto uma religião afro-brasileira que possui suas raízes pautadas nas práticas e religiosidades africanas. É reformulada de terreira para terreira, de pessoa para pessoa e de crença para crença. Isso porque não existe uma determinação específica de como se deve estudar ou desenvolver o culto e a cultura das umbandas. Menciono aqui a Umbanda em seu plural, pois sua constituição é diversa e a variação de sua materialidade ou de sua imaterialidade é considerada algo comum, algo padrão, as particularidades daqueles e daquelas que são adeptos dessa religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Não existem regimentos oficiais sobre as práticas da Umbanda. E ainda que existissem, assim como a Bíblia, seriam de interpretações completamente subjetivas, né? Então, é muito comum que hajam conflitos até entre essas religiosidades, como uma forma de tentar se saber quem é mais religioso, quem está mais próximo de um ideal religioso. Quando, na verdade, a gente precisa compreender essas umbandas, enquanto algo plural, né? Plural e bastante significativamente diverso, porque as práticas, elas são os conhecimentos eles são passados através da oralidade das pessoas mais velhas, e as práticas elas são adaptadas às subjetividades, aos contextos, e à própria formação, os valores de cada indivíduo, né? A quimbanda, então, se trata de uma expressão religiosa relativamente nova, segundo Oro, né? Porém, que foi constituída na década de 1960. Porém, a que mais tem crescido no estado do Rio Grande do Sul, sendo cultuada hoje em cerca de 80% dos terreiros. As entidades cultuadas na linha cruzada são os Exus e suas mulheres míticas, as pombagiras. Dividem-se em entidades do cruzeiro, do cemitério, da praia e da mata. As cores vermelho e preta são atribuídas a essas entidades. É muito relevante se pensar que a quimbanda, ou a linha cruzada, segundo Oro, elas são, na verdade, uma das grandes causas de todo o processo de discriminação que as religiões de matriz africana sofrem. Por quê? Porque dentro de uma construção social de bem e mal, né, principalmente pautada em uma religiosidade católica, enquanto um instrumento, enquanto uma normatização social, a quimbanda, né, e as suas figuras, principalmente a figura de Exu,
acabam sendo associados a uma imagem, né, a uma personificação de diabo que é completamente errônea, né, completamente injusta e desleal, né? Eu sempre aproveito essa oportunidade para dizer que Exu é quem abre os caminhos, né? Exu é quem abre e quem fecha os caminhos, é quem faz a limpeza energética. Durante os cultos, normalmente quem chega primeiro é Exu para fazer a limpeza energética dos espaços onde estão ocorrendo essas, essas práticas, né? E aí eu trago por último a definição de linha cruzada, que como vocês podem ter percebido, já foi apresentada também quanto a Quimbanda, né? Essa linha cruzada, então, ela tem definições distintas. Por quê? Porque o Oro, em 2012, ele diz que a Quimbanda, ela é basicamente a definição de linha cruzada, eu interpreto, né, enquanto a definição de Quimbanda. No entanto, a partir das minhas interlocutoras e das observações e dos diálogos com a minha comunidade religiosa, eu consigo identificar que essas pessoas chamam de linha cruzada as casas de religião que possuem, né, práticas de umbanda e quimbanda, umbanda e nação, nação e quimbanda, umbanda, nação e quimbanda, né, justamente por esse cruzamento de práticas religiosas que acaba se estabelecendo essa nomenclatura. Então, existem divergências, né? Tudo depende da perspectiva de quem fala e de quem escuta, porque os contextos, como eu trago ali em relação à Umbanda, não só sobre a Umbanda, mas quanto às religiões de matriz africanas, eles são múltiplos, eles são diversos, eles são interpretáveis, né? E aqui, nesse momento, eu aproveito para fazer uma observação, provavelmente, se vocês não perceberam, agora vão perceber, né? Mas as minhas bases referenciais normalmente se referem a terreiro, né, no masculino. Enquanto que eu, quando escrevo, ou pelo menos quando falo, né, eu utilizo o termo terreira no feminino. Né? Essa foi uma definição epistemológica, porque eu compreendo, né, a comunidade de onde eu venho, o valor cultural dos saberes que eu tenho e que me foram passados, me foram permitidos. E essa minha comunidade, a comunidade de Pelotas, desculpa, de forma muito geral, ela denomina o espaço das práticas e não só a festa, mas a materialidade dessa casa de religião enquanto terreira, né? Então, eu acabo utilizando esse termo justamente como uma demarcação, né, de qual é o meu lugar de fala, de onde eu estou vindo, que comunidade eu pertenço. Então, é por isso que em alguns certos momentos vão parecer que são divergências, mas na verdade eu falo das mesmas coisas que os outros autores, só que numa perspectiva muito mais de vivências mesmo. Então, aqui eu trago 2 mapas para a gente poder observar algumas dinâmicas que eu acho que são relevantes. O primeiro mapa, aqui da esquerda, ele diz respeito às autodeclarações religiosas de matrizes africanas no Brasil. E a gente consegue perceber que o maior índice de autodeclarações religiosas por estado, ele se dá no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente consegue ter percentuais aqui na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, que chegam até a 5,9 pessoas se autodeclarando de religiões de matrizes africanas em relação à população. O mapa à esquerda, como vocês podem ver, ele é um mapa de raça e cor, né?
também disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Censo Demográfico de 2010. E assim como o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de autodeclarações religiosas de matriz africanas, o Rio Grande do Sul também é um dos estados que mais se autodeclara ou que é declarado enquanto pessoas de cor branca, né, de raça branca. Então, é interessante fazer uma análise desses dados, porque em mim, em primeiro momento, o que surge é a ideia de que como pessoas brancas, elas conseguem se autodeclarar, elas têm uma possibilidade, uma permissão social muito mais considerável para que façam suas autodeclarações religiosas referentes a práticas de matrizes africanas, né? Óbvio que essa é uma discussão que eu ainda preciso aprofundar para entender as dinâmicas de uma forma um pouco mais complexas, né? Mas eu acho relevante esses dados porque eles demonstram uma dualidade entre o que somos, o que fazemos e como somos vistos, né? Enfim, é só uma reflexão. Aqui, então, eu trago mais um mapa, que é um mapa ampliado, né? Esse mapa ele está disponível no Almanaque Cultural do Censo Demográfico de 2010, assim como os outros mapas, onde se evidencia as regiões, né, com maior incidência de autodeclarações de várias religiosidades ou de várias questões distintas. E, coincidentemente, a região metropolitana de Porto Alegre é a região com a maior incidência de autodeclarações religiosas de Umbanda, Candomblé e outras religiosidades africanas. Vale mencionar que a nação, o Batuque, eles não estão dispostos nesses dados especificamente, né? Se eles entrarem nesses dados, provavelmente se adequaram aos dados que dizem respeito às práticas do candomblé, às autodeclarações de pessoas do candomblé, ou então de outras religiosidades africanas. Essa é uma incógnita, né? Esses dados do IBGE são bastante falhos nesse sentido, porque eles não têm uma descrição mais aprofundada, né? E aí é interessante a gente entender essa dinâmica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, porque a média nacional ela diz respeito a 0,32 pessoas que se autodeclaram, né? Autodeclaradas. Enquanto que para essas regiões, para esses bairros aqui da região de Porto Alegre, é possível chegar até 7,95 pessoas que se autodeclaram de religiões de matrizes africanas. E, coincidentemente ou não, a gente consegue enxergar essa dinâmica principalmente nas periferias, né? Então, como primeiros apontamentos, quanto à minha pesquisa, eu trago a dificuldade de acesso às informações. E aí, quando a professora Cláudia ela fala sobre os processos de autoinvisibilidade, eu acabo trazendo para a minha pesquisa e adaptando no sentido de que a professora Cláudia ela traz que a autoinvisibilidade ou autoinvisibilização ela serve enquanto mecanismos de resistência até, de existência, né, de vida para comunidades, para populações em situação de rua, que alternam entre precisar ser vistas e precisar se isolar completamente, né? E ficarem completamente invisíveis aos olhos das pessoas. Então, quando eu falo dessa dificuldade de acesso às informações, eu estou me referindo ao Rio Grande do Sul e a isso também enquanto um mecanismo de resistência dessas comunidades de terreiro aqui no estado.
Em seguida, eu trago o aumento dessas comunidades de religiões de matrizes africanas em redes sociais. E aí eu me refiro basicamente ao contexto da pandemia, né, da Covid-19, que, enfim, modificaram as estruturas mundiais de comportamentos, de interação, e não foi diferente com essas religiões de matrizes africanas, especialmente porque passou a se ver mais terreiras, ilês, tendas, templos, enfim, terreiros, né? Com páginas nas redes sociais ou então transmitindo alguma determinada prática, algum determinado culto, né? Como uma forma de se manterem conectados mesmo em distância. Por último, eu trago as dinâmicas raciais enquanto processos dualísticos de visibilização e invisibilização. E aí eu me refiro, né, ao racismo religioso que é exposto, que é evidenciado pelo professor Sidney Nogueira, né, em sua obra Intolerância Religiosa, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, e os altos índices de autodeclarações religiosas no Rio Grande do Sul. Então, são alguns questionamentos que me surgem nesse sentido, né? Essa dualidade que eu já tinha mencionado antes, de como o que é de negros, de pretos, ainda não é socialmente aceito, uma cultura que vem dessas populações ainda completamente discriminada e não é aceita socialmente, e ao mesmo tempo sofre, né? Repercute em processos de validação dessas culturas e dessas práticas quando elas são autodeclaradas possivelmente por pessoas brancas, né? Então é uma dinâmica muito dicotômica, eu diria, porque a invisibilização e a visibilização elas estão lado a lado quanto a esses dados. Aqui eu trago, então, alguns processos, né, alguns marcos institucionais, tanto de invisibilização quanto de visibilização. Em relação à invisibilização, eu trago principalmente a Constituição de 1824, que no artigo 5º dizia que a religião católica apostólica romana continuaria a ser a religião do império. Todas as outras religiões seriam permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Né? Quando a gente pensa essas visibilidades, essas visibilizações, a gente também pensa a forma, né? A forma de exposição, a forma arquitetônica, a forma de manifestação desses espaços, dessas terreiras e dessas práticas no espaço urbano. E a partir disso, a gente pensa que um marco institucional que definia, né, que os terreiros, por exemplo, as terreiras ou outras casas de religião não deveriam ter nenhum tipo de identificação ou de construção específica, a gente compreende que essas dinâmicas elas foram relevantemente destacadas em um processo de formação de uma identidade nacional, de uma identidade cultural, que se repercute até hoje, né? Enquanto os marcos institucionais de visibilização, eu trago principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, que garantia, então, né, a nível mundial, um instrumento de afirmação de que todo direito, né, que as pessoas teriam direito à liberdade, que esse direito ele deveria ser respeitado, né? E a partir disso, as pessoas teriam direito ao culto em público ou em particular. Algo muito relevante, né? Porque ainda se viviam períodos bastante complexos, né? Essa definição ela é atualizada a partir de 2009, mas é muito relevante de a gente pensar esses mecanismos que já vão criando normativas
a nível mundial mesmo, com todas as falhas que lhes cabem, né? Mas, enfim. Depois eu trago a Constituição Federal de 1988, né? Com o artigo 5º, os incisos 6, 7 e 8, pensando então que seria inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Depois, no inciso 7, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Em seguida, ninguém será privado de direito por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? A Constituição Federal, ela é hoje o documento que rege as relações e os comportamentos sociais no Brasil. Então, ela assume um papel de muita relevância e que vai completamente contra ações anteriores, a constituições anteriores, que, enfim, delineavam os comportamentos e as práticas sociais, né? Em seguida, eu acabo trazendo, então, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, né, o título 3, que diz respeito ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matrizes africanas. Faltou a palavra final aqui, mas é de matrizes africanas. E aí, no inciso 2º, a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões, né? Isso fica demarcado enquanto liberdade de direito, né? A produção, a comercialização e aquisição e uso de artigos de materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na perspectiva da religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica, né? O Estatuto da Igualdade Racial, ele se torna uma ferramenta extremamente importante porque ele vem pensando culturas e as formas de expressão do movimento negro, principalmente no Brasil, enquanto um processo de reivindicação de dinâmicas, de oportunidades que eram negadas até então e que, apesar de tudo, ainda continuam sendo cerceadas, né? Quanto aos processos de invisibilização, eu agora chego a Pelotas, né? Aqui vocês podem perceber que são demarcados, que são declarados, né? O número de autodeclarações religiosas de matrizes africanas em Pelotas, de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010. O número total, e aí inserem-se todas e qualquer prática religiosa de matriz africana autodeclarada em Pelotas, é de 11.089 autodeclarações. Esse é o total de pessoas entrevistadas, certo? A partir desse número, a gente consegue perceber que os dados do IBGE estão bastante distantes de uma realidade, principalmente pela forma de construção desse recenseamento e também dessas dinâmicas, né, de entrevistas e tudo mais. A estimativa, então, feita pelo projeto Terra de Santo, né, patrimonialização de terreiro em Pelotas, que é um projeto que faz parte do projeto Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, que faz parte também do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, que é um laboratório de antropologia aqui da UFPEL,
a partir desse projeto é feito uma estimativa, né, de 2.000 terreiras em Pelotas, né? Como eu faço parte desse projeto também, eu acabei tendo acesso a um mapeamento que foi realizado, né, especialmente no final de 2019, durante o ano de 2020, em que a gente solicitava para as lideranças religiosas que respondessem um questionário virtual, né, e que, enfim, indicassem a quantidade de frequentadores, né, de filhos das casas de religião, de cada terreira. E nós tivemos respostas que variavam de 10 pessoas até 100, 110, 120, enfim. A gente teve uma variação bem considerável quanto ao número de pessoas vinculadas a cada casa de religião, e eu acabei resolvendo fazer uma estimativa muito por baixo, inclusive, de 20 integrantes por casa, né? E a partir desse cálculo de 2.000 terreiras e 20 pessoas por cada casa de religião, a gente chegaria a um valor de, no mínimo, 3 vezes mais do que o valor apresentado como total quanto às práticas, né, de autodeclarações religiosas de 2010 do IBGE. Outro elemento que eu trago para discussão. Desculpem, gente, tá muito calor. Eu já acabei gravando essa aula pela segunda vez, então a garganta já tá bem seca, tá? Outro elemento, então, que eu trago para discussão é o Código de Convivência, que no seu artigo 42 coloca ali, né, que de fato impedir a entrada em qualquer estabelecimento comercial ou de área pública de alguém por conta de sua origem social, de gênero, cor, etnia, orientação sexual, convicção religiosa ou política, é ato que viola a convivência e determina a aplicação de multa relativa à infração de natureza grave, né? O artigo 43, então, diz que constranger alguém em razão de sua cor, gênero, religião, origem, aparência, vestuário, orientação sexual, condição social, idade ou condições físicas constitui infração de natureza grave. No entanto, antes desses artigos, né, eu coloquei eles primeiro por uma questão de discussão mesmo, mas antes desses artigos é apresentado o artigo 12, né? Os comportamentos a seguir elencados que afetam o sossego público e violam a convivência sujeitam seus atores a sanções relativas às seguintes infrações. Segundo, utilizar instrumentos musicais ou quaisquer equipamentos sonoros perturbando o sossego alheio, infração de natureza grave. 3. Promover gritaria ou algazarra que perturbem o sossego alheio, infração de natureza média. As minhas observações quanto a essas normativas dizem respeito ao fato de não haver nenhum tipo de descrição sobre o que seriam considerados esses instrumentos irregulares, né, essas práticas de instrumentos musicais, o que seriam essas gritarias e algazarras e qual a postura, né, do poder público em relação às religiões de matrizes africanas. Eu trago na minha qualificação que é muito comum que as práticas de religiões de matriz africana sejam vistas enquanto perturbação do sossego. Por quê? Porque elas se dão majoritariamente em períodos que a cidade dorme, né? Enquanto a cidade dorme, a Umbanda, ou o Batuque, ou a Quimbanda, ou, enfim, a expressão religiosa que for, ela se manifesta. Por quê? Porque esses cultos acontecem majoritariamente durante o turno da noite. Então, é muito fácil que um código de convivência, um código de normas institucionais, ele acabe servindo de parâmetro para as perseguições religiosas e para as denúncias que possam ser encobertas, né, por essas dinâmicas de perturbação do sossego, ou, enfim, né, ou outros, né.
Então, a minha crítica quanto ao Código de Convivência é essa não especificação quanto às normas, o que seriam considerados esses elementos, né? E não haver nenhum tipo de parágrafo explicando ou comentando, por exemplo, sobre como proceder quanto às religiosidades, sejam elas quais forem, né? Bom, aqui eu trago uma breve discussão sobre representações de Pelotas. Especificamente nessa imagem à esquerda, eu acho interessante porque eu fui fazer uma pesquisa, né, em uma plataforma digital de GPS e, coincidentemente, os pontos que apareceram para mim eram a Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula e a Charqueada São João. Né? Eu achei isso muito intrigante e pedi para que algumas pessoas buscassem para ver quais eram os dados que apareciam para elas também. Pessoas de Pelotas ou pessoas de fora de Pelotas que nunca tenham vindo aqui. Até porque eu pensei que fosse, né, especificamente por causa de locais, né, que eu costumo frequentar, e por isso fosse incidir nessas marcações no mapa. Né? E para todas as pessoas apareceu a Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula. Né? É óbvio que existe uma influência muito grande quanto ao passado da cidade, né? Porque eu penso que Pelotas teve, durante um significativo período, o nome de província de São Francisco de Paula, né? E isso repercute em várias dinâmicas históricas, né, de representação dessa identidade pelotense. Mas o meu questionamento quanto a essa imagem é que tipo de narrativa se faz a quem quer conhecer ou quem, por algum motivo, não conhece Pelotas, quem não conhece ou quer conhecer Pelotas, né? Que tipo de religiosidade se faz presente? E como que se reforça um estigma ou uma ideia de religiosidade única, né? Que está vinculado, obviamente, à Igreja Católica. Depois, aqui à esquerda, eu trago uma cartografia que foi elaborada junto com a equipe do Projeto Terra de Santo. Tive o grande prazer de poder auxiliar de alguma forma, né? E essa cartografia ela se dá a partir da primeira etapa do levantamento de dados, que foi feito no ano de 2019. Né? Nós tivemos respostas de 19 lideranças religiosas de matrizes africanas quanto a uma série de perguntas que nós elaboramos, né, visitas e tudo mais, que foi feito principalmente pelo pessoal que já estava no projeto antes. E a partir disso, a gente delimitou, né, a gente teve 19 respostas. Uma das perguntas que a gente fez era quais os espaços eram considerados sagrados para essas comunidades, né, de religião. E aí a gente delimitou a partir das áreas administrativas de Pelotas, né, segundo o plano diretor de 2008, a gente delimitou então as respostas a partir dessas regiões. E aí esses trajetos coloridos que vocês conseguem perceber no mapa, eles são basicamente trajetos que dizem respeito às dinâmicas religiosas no município de Pelotas, né? Aqui acima a gente tem a cachoeira, aqui a gente tem a praia, a gente tem a Mata do Totó, a gente tem a Gruta de Iemanjá, a gente tem os cemitérios, a gente tem o Mercado Central e tantos outros espaços que são identificados enquanto espaços sagrados para essas comunidades de religião, para esses povos de santo. Né? Para terem mais acesso a essa cartografia, inclusive ampliada, eu recomendo que vocês visitem o site da exposição Patrimônios Invisibilizados, para além dos casarões, dos quindins e das charqueadas,
foi um projeto muito bacana que a gente fez durante esse ano e que traz uma série de levantamentos e de perspectivas sobre uma Pelotas que, como eu trago também no título da minha pesquisa, é completamente invisibilizada, né? Bom, aqui quanto a Pelotas, eu tenho duas narrativas, né? Essa primeira e essa segunda são da obra do Adão Fernando Monquelati, que é uma obra muito interessante para quem trabalha, né, com as comunidades de Pelotas. Isso aqui. Pelotas dos Excluídos, Subsídios para uma História do Cotidiano. Essa obra, ela é feita a partir dos recortes, né, das manchetes e das notícias do jornal, entre o período de 1875, março de 1875 e maio de 1888. Então, a partir dos jornais locais, o Monquelati ele faz, então, pequenos títulos, né, descrevendo essas notícias e tecendo alguns comentários e evidenciando fragmentos dos próprios textos, né. Então, eu não vou ler porque enfim, são relatos um pouco longos e talvez esse vídeo se estenda muito. Então, fiquem à vontade para pausar o vídeo e conseguir ler. Depois eu disponibilizo os slides também. Mas, de toda forma, é basicamente esse primeiro relato falando sobre o batuque na rua que os vizinhos não queriam, né? As denúncias que eram feitas a partir das vizinhanças, né? De eventos que talvez nem fossem religiosos, porque isso não vem descrito, né? Mas como as vizinhanças, como que, né, a alta sociedade, principalmente de Pelotas da época, não aceitava as práticas das culturas negras, né? Sejam elas religiosas ou não. Aqui eu trago, então, um outro relato que diz respeito a uma mulher, né, Ana Maria, e é interessante o final desse relato, que eles falam: os objetos foram confiscados e depositados na delegacia de polícia e a feiticeira repreendida convenientemente. É uma série de relatos desse livro que reforça várias formas de opressão e de perseguição às pessoas que eram ditas feiticeiras, né? Que eram ditas negras, que eram ditas de matrizes africanas, né? Em suas religiosidades. Desculpa. Então, essas dinâmicas, elas se reforçam, né? Aqui no meio tem fragmentos comentando sobre os artefatos que foram apreendidos juntos com a Ana Maria, e aí se fala nas ervas, no santo, em tantas outras coisas, né, que demonstram que a prisão dessa mulher se deu muito mais por um fator religioso mesmo, de uma prática que não era aceita, ainda que no período vigente a Constituição assegurasse que as práticas dentro de casa, né, as práticas lá como a gente leu anteriormente, que as práticas religiosas que não fossem em espaços identificados, né, que não tivessem em sua forma descrita as religiosidades que eram expressas ou que fossem feitas, ou que fossem realizadas em espaços privados, elas poderiam ocorrer. Mas, a partir dessa obra, fica muito evidente como em Pelotas elas não podiam ocorrer, seja em espaço privado ou não. Existem uma série de outros relatos que eu preferi não trazer porque são bem mais extensos, né? Mas eu recomendo bastante quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as narrativas de uma Pelotas do passado, que não é tão passado assim, né? E aqui, por último, eu trago um relato, né, com base no meu trabalho de conclusão de curso, de 2018, e com os diálogos até informais, né, que eu tive com a minha comunidade religiosa durante o período até aqui.
Então, é interessante que se faz uma narrativa quanto ao período de 1990 e 2000, né, aquela década, em que houveram práticas de cerceamento do direito religioso. Né? Aqui no final, se evidencia que os integrantes da casa de religião não poderiam cantar alto, não poderiam ser tocados instrumentos musicais, e não poderia haver palmas, né? Uma prática tão comum a esses contextos dessas religiões, especificamente após as 22 horas. Então, é uma dinâmica muito interessante, porque, de certa forma, ela corrobora muito com o relato trazido pelo Código de Convivência, que é de 2017. Né? Então, deixemos a reflexão. Adiante, então, eu trago as minhas considerações finais, né? Até para não me estender ainda mais, porque esse vídeo já ficou bem longo também. Então, eu trago que essa citação do Nogueira, dizendo que a ocupação do território por parte dos templos religiosos acontece de acordo com a aceitação social que determinada prática religiosa tem mediante a sociedade e através de uma negociação entre as diferentes religiões. Exatamente. Eu trago esse fragmento de texto porque, para mim, ele faz muito sentido, né? As práticas religiosas, como eu falo desde o início da minha apresentação, elas são completamente acordadas, combinadas, né? Há limites, né? Inclusive, o termo intolerância religiosa é algo que me incomoda um pouco, porque ele presume que há um limite, né? Um limite do tolerável. A partir dali não seremos mais toleráveis e por isso causamos a intolerância. Por isso somos intolerantes, né? Então, é muito interessante se analisar a partir dessa perspectiva, porque a gente consegue compreender que existem dinâmicas de maiores e menores aceitações sociais, culturais, religiosas e etc. Né? Como segunda consideração, houveram significativos avanços quanto às políticas de enfrentamento às discriminações religiosas. E a organização interna e externa, especialmente no Rio Grande do Sul, por parte das comunidades de santo, é um elemento extremamente relevante. Exatamente. Quando eu digo que a institucionalidade ela é extremamente necessária, mas ela não é suficiente, eu estou me referindo a um processo de construção e de perpetuação de uma vivência, de uma prática e de um conhecimento religioso que se dá muito enquanto mecanismos de enfim, vamos ver aqui, peraí. A bateria está acabando. Só um minutinho que eu vou pausar e eu já continuo para finalizar. Bom, gente, peço desculpa, tive que dar uma pausa rapidinho para colocar o computador para carregar aqui. Enfim, mas retornando, quando eu falo dessas institucionalizações, que elas não são suficientes, acaba que essas dinâmicas internas e, consequentemente, externas das religiões de matriz africanas, elas se tornam o principal mecanismo de autoproteção, né? Quando eu retrato as dificuldades de se conseguir os dados, de ter acesso às informações, de não saber necessariamente quais os caminhos, para onde seguir, quem procurar, com qual liderança dialogar, isso tudo também significa processos de autoproteção, né? Já que, infelizmente, a institucionalidade ela ainda não é suficiente, é interessante como essas comunidades religiosas elas se organizam a fim de manter, né, o seu direito, a sua liberdade e a sua perpetuação mesmo cultural religiosa. Depois eu trago, desculpa,
os usos, atuações e pertencimentos aos espaços e às cidades são consideravelmente desiguais, em razão de múltiplos fatores, o que confere direitos à cidade também desiguais. Desculpa, gente, a garganta tá seca já. Mas, enfim, sim, eu considero que essas desigualdades de acesso, né, e aí por inúmeros fatores, por múltiplos fatores, óbvio que eu trago como evidência a religiosidade, mas não apenas, né, eu penso questões de gênero, questões de raça, classe social, sexualidade, etariedade, né, e múltiplos outros fatores também associados à religiosidade, que são fatores muito importantes e muito limitadores para algumas pessoas, né? Então, não tem como haver uma apropriação, um pertencimento, um uso desigual da cidade e não se haver um direito à cidade completamente desigual também, né? Os marcos institucionais são elementos importantes às demarcações e equidade social. No entanto, ainda não podem ser considerados suficientes aos processos de visibilização e invisibilização. Exatamente, né? Eu acho que eu já tinha comentado ali no item anterior, mas esses marcos institucionais, ainda que eles sejam muito relevantes, principalmente os marcos de visibilidade, acaba que eles não são suficientes, né? Porque eles ainda fazem com que os povos de terreiro eles tenham que se organizar como uma dinâmica, enquanto uma dinâmica de resistência. Então, enfim, isso cerceia toda a condição, né? E por fim, então, eu trago que Pelotas ainda reproduz institucionalizações e comportamentos sociais que podem ser considerados continuidades de tempos e normativas sociais remotas. Deste modo, a representação dos fatos pode se dar em formato de espiral. Os processos de visibilização são similares. No entanto, as espacialidades e as temporalidades são distintas. E aqui eu me refiro basicamente ao método que se pauta a minha pesquisa, né? Que é o método regressivo progressivo dialético de Henri Lefebvre, e que também é intercruzado, né, pelas dinâmicas de espaço vivido, de espaço concebido, não, espaço percebido, espaço concebido e espaço vivido, nessa ordem, respectivamente. Então, eu penso basicamente nesses processos que se perpetuam historicamente, que se reproduzem, né? Ainda que de formas diferentes, em espacialidades diferentes, em institucionalidades diferentes, são processos que se reproduzem, mas que não são cíclicos, porque quando reproduzem, não são exatamente iguais. Então, por isso que eu uso o termo espiral, né? Enquanto uma dinâmica de compreensão do que acontece quanto à religiosidade, as manifestações religiosas, as invisibilizações e as visibilizações de religiões de matrizes africanas e principalmente da Umbanda em Pelotas, né? Aqui estão algumas referências que eu utilizei. Se faltou alguma, eu peço que vocês depois me solicitem, porque eu acredito que estão todas aqui, mas não sei. E aqui eu trago um fragmento de texto que consta agora na minha qualificação, como um fechamento, né? Um agradecimento, na verdade, para vocês que estão assistindo, que, enfim, ficaram aqui até agora, né? Que é basicamente assim: uma semente está sendo plantada e possivelmente suas raízes, com o decorrer do muito tempo e das inquietudes de pessoas que se juntam nesses estudos, essas raízes sejam profundas como as do baobá africano ou ainda como as das figueiras pelotenses.
Essas, se não iguais em espécies, são iguais em simbolismos. Uma porque da morada de orixás, a outra pela morada de nossos ancestrais. Contemplando assim a interação dos mais diversos elementos climáticos e temporais que a superfície e a imaginação nos permitem. Enfim, muito obrigada, continue se cuidando, se protegendo. Eu espero que tenha sido minimamente compreensível, né? Que vocês tenham conseguido entender o que eu estou me propondo a fazer. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, aqui está o meu e-mail de contato, fiquem à vontade. Se precisarem de referências, inclusive lá eu comentei sobre o código de convivência, que eu acho que não está disponível, né? Se alguém precisar ter acesso a ele ou alguma outra referência que foi utilizada aqui, fiquem à vontade, tá? Como recomendações, então, só para finalizar, eu recomendo que vocês visitem, né, o site da exposição Patrimônios Invisibilizados, para além dos casarões, dos quindins e das charqueadas. É um projeto muito bacana aqui sobre as narrativas de Pelotas. Não fala só sobre o projeto Terra de Santo, né? Tem a narrativa do Passo dos Negros, tem o pessoal do Mapeando a Noite, né, com as comunidades LGBTQIA+, as travestis, as trabalhadoras sexuais, as trabalhadoras domésticas, enfim, uma série de discussões. Visitem também o evento, né, Cidades em Trans e a Pluralidade do Morar, todas as mesas estão disponíveis no YouTube. E, de forma geral, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela oportunidade e principalmente por terem ficado aqui até agora. Tchau, tchau. A gente se vê.